Você não entendeu errado, existiu sim um segundo Indoraptor que você nunca viu. Isso mesmo, o filme quase mostrou dois Indoraptors e o segundo tinha uma história secreta que foi totalmente cortada do filme. Tá, mas afinal, quem ele era? Qual seria o seu papel? E por que os criadores decidiram descartá-lo? Hoje eu vou revelar para vocês todos os segredos do segundo Indoraptor, a sua ligação parentesca com o primeiro e todos os detalhes que podem mudar a forma como você viu Jurassic World Reino Ameaçado. Já chega então deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. O Indoraptor foi uma criação do Dr. Henry Hu, mas não por acaso ele estava seguindo as ordens de Eli Mills, que tinha um objetivo muito claro: criar um animal que funcionasse como uma arma viva, pronta para ser vendida a interesses militares. Desde o início, o Indoraptor não era uma criatura completa, ele era um protótipo, algo em constante desenvolvimento. A sua mente não tinha limites éticos, ele não conhecia compaixão, a sua agressividade era extrema e ele não caçava por necessidade, ele caçava por prazer, lembrando bastante o comportamento da Indominus Rex. E para tentar domesticar, vamos dizer assim, essa ferocidade incontrolável do Indoraptor, os cientistas tiveram que usar o DNA da Blue, a inteligente Velociraptor fêmea de Owen, para tentar melhorar um pouco o comportamento do Indoraptor. Só que mesmo assim ele continuava sendo uma máquina de matar quase perfeita, feroz, impiedoso e imprevisível. E desde o seu nascimento, a sua vida foi marcada pelo isolamento e também pela crueldade. Ele cresceu na mansão Lockwood, preso em uma jaula minúscula, sem contato com o mundo exterior. Esse confinamento apenas intensificou a sua hostilidade, transformando ele em um verdadeiro pesadelo sobre quatro patas. Só que aqui vem a parte mais interessante, porque originalmente a gente não teria apenas um Indoraptor, mas sim dois. É isso aí, galera, existiria um segundo e ele era completamente diferente daquele que a gente viu no filme. A sua aparência seria branca, possivelmente albina, e ainda há mais dúvidas sobre o seu gênero, podendo até mesmo ser macho ou fêmea. Algumas teorias acreditam que a cor branca indicaria um dimorfismo sexual, já que o Indoraptor do filme era claramente macho, sugerindo que o branco poderia ser a cor típica das fêmeas. Outra hipótese interessante é que essa coloração branca dele teria a ver com o DNA da própria Indominus Rex, já que o Indoraptor também é um híbrido, resultado de uma mistura complexa de espécies para criar o predador perfeito. Só que como acontece em muitas coisas envolvendo o universo de Jurassic, muitas delas é especulação, teoria, e a gente não tem uma resposta oficial de fato, entendeu? Mas o fato mesmo é que esse segundo Indoraptor poderia ter adicionado camadas totalmente novas à história, mostrando que a ambição de Eli Mills não tinha limites e que o terror que conhecemos no filme poderia ter sido apenas a ponta do iceberg. A verdade é que sabemos que esses dois Indoraptors, eles nasceram e cresceram juntos até atingir a fase adulta. E isso acaba sendo revelado pra gente em algumas artes conceituais oficiais de Jurassic World Fallen Kingdom. E pelo que mostram os esboços da produção, eles inicialmente caçavam em equipe, colaborando entre si. Há imagens perturbadoras em que os dois devoram uma vítima juntos, deixando claro que a cooperação entre predadores letais poderia tornar esses animais ainda mais mortais. Só que engana-se se você fica achando que a vida desse segundo Indoraptor era um pouquinho melhor do que a do primeiro. Não, muito pelo contrário. Assim como o Indoraptor negro, ele era constantemente maltratado pelos guardas da mansão, chegando a ser eletrocutado com tasers, vivendo em condições deploráveis, com marcas e arranhões por toda a jaula, quase sem comida ou espaço para se mover. Essa tortura quase que diária até poderia explicar o porquê o Indoraptor branco era tão violento assim também. Ele não era apenas um predador por natureza, mas também um reflexo de tudo aquilo que ele viveu desde a sua infância. E ó, a história desse segundo Indoraptor, ela não para por aí, quem dera parasse por aí. Conforme revelam os esboços de produção, os irmãos acabariam entrando em conflito, combinando em uma luta brutal que terminaria na morte do Indoraptor albino. O Indoraptor negro domina a batalha, atacando e mordendo o irmão até por fim a sua vida. Uma cena de pura violência, sangrenta e implacável que acabaria lembrando muito o comportamento que a própria Indominus Rex teve. Afinal, ela também acabou matando seu irmão. E isso até acaba sugerindo pra gente uma espécie de padrão entre esses dinossauros híbridos. Eles não eram apenas predadores extremamente agressivos, mas também imprevisíveis, territoriais, capazes de atacar
atacar até mesmo a própria família. No caso dos Indoraptors, o negro provavelmente viu o branco como uma ameaça, eliminando-o para garantir que só ele dominasse tudo. Esse tipo de comportamento mostra o quão inteligente e perigoso eles eram. Cada movimento podia ser mortal e nada os segurava. Mas o que deixa a gente realmente curioso é imaginar o quanto o Indoraptor branco poderia ter mudado tudo que a gente viu lá no filme Jurassic World Fallen Kingdom se ele realmente tivesse aparecido. Até porque ele é muito diferente do seu irmão negro. A sua pele branca lembrava a da Indominus Rex. E esse detalhe não era só bonito. Parecia mostrar que mesmo sendo híbridos de laboratório, eles ainda tinham traços familiares, algo que se conectava geneticamente. Quem sabe até indicava o gênero que eles tinham, ou era só um padrão entre os experimentos do Dr. Who. Não existem explicações oficiais do porquê o Indoraptor branco foi realmente cortado do filme, mas os fãs têm algumas teorias que são bem interessantes, se liga só. Algumas pessoas dizem que talvez fosse para evitar repetir algo já visto. A Indominus Rex também tinha tons claros, e colocar outro albino poderia confundir a história. Ou talvez fosse para manter o Indoraptor negro como a grande ameaça, sem dividir a atenção com a irmã. Claro que também tem a hipótese de que a participação do branco não acrescentaria muito. Ele basicamente apareceria para morrer junto com o outro. Só que mesmo assim, o Indoraptor branco ele não foi esquecido. Ele voltou a aparecer até mesmo dentro da franquia Jurassic World. Para vocês terem uma ideia, ele aparece em Scorpio Striker, retratado como mãe e filho, e também em jogos como Jurassic World Evolution 2 e Jurassic World Alive, com a pele branca e faixas azuis, uma clara referência ao irmão albino. E isso eu acho que é algo muito maneiro, porque, bom, beleza, a gente não teve ele dentro do filme, mas pelo menos dá pra gente aquela sensação de tipo, pô, se ele tivesse aparecido, ele teria sido dessa forma. E pô, isso daí eu acho maneiro, sacou? E de verdade, galera, é uma pena a gente nunca ter visto esses dois dentro do filme. Imagina só, eles poderiam ter trazido mais tensão, mistério e com certeza muito mais violência, mostrando que os experimentos do Dr. Who não eram apenas predadores mortais, mas também geravam conflitos brutais entre eles. Imagina só a gente ver dois Indoraptors caçando juntos, mas em outros momentos a gente percebe que também eles não se dão muito bem e os dois caem na porrada entre eles mesmo. Tipo, cara, seria insano demais. E ó, mesmo fora dos filmes, o Indoraptor branco acabou deixando a sua marca. Ele acaba provando que o universo de Jurassic World tá cheio de segredos e detalhes que a gente nem chegou a ver nos cinemas, mas que a gente pode chegar a descobrir e imaginar. Cada arte conceitual, cada esboço e cada referência nos jogos faz a gente pensar, e se eles tivessem aparecido de verdade? O Indoraptor branco continua sendo uma das criações mais intrigantes que nunca vimos em ação, e o quanto mais exploramos, mais fascinante ele fica. Mas diz aí, galera, agora eu quero saber de vocês. Se um Indoraptor já incomodou muita gente, imagina então dois. Como vocês acham que teria sido a trama de Jurassic World Reino Ameaçado se a gente tivesse dois Indoraptors na trama? Será que o Owen, a Blue e o restante dos protagonistas conseguiriam ter saído vivo, ou a gente teria mais alguns deles vindo a virar lanchinho? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então faz o seguinte, deixa aqui nos comentários e ó, não sai desse vídeo antes de deixar seu like, isso ajuda demais mesmo, e ó, se inscreve aqui no canal, a gente tá quase chegando aos 700 mil inscritos e você precisa fazer parte esse incrível clube nerd que a gente tem.